Bom dia a todos. Eu sou Sandra Tâmbara. Muito obrigada por estarem aqui comigo nesta manhã de domingo. Muito obrigada, Casa Bezerra de Menezes. Vamos iniciar o nosso trabalho hoje, os nossos trabalhos hoje da Casa Espírita, nesta palestra, com a oração inicial. Então, eu peço a todos que se sentam à vontade, aí onde vocês estiverem. Fechem seus olhos, soltem seus ombros, né? Se alguma tensão tiver ainda aqui, respire fundo, soltando o ar pela boca. E com essa tranquilidade, com essa serenidade, nós primeiramente agradecemos ao Pai pela oportunidade deste domingo, deste dia maravilhoso, desses raios de sol, pela nossa saúde, Pai. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Seu nome. Agradecemos a Jesus Cristo, nosso irmão, que nos orienta, que abre os caminhos de luz da nossa jornada, que está no leme, que está no controle das nossas vidas, do nosso planeta neste momento. Agradeço imensamente aos mentores espirituais que estão sempre com a gente, nos orientando, inspirando, que me inspiraram a escolher esse tema. Agradeço ao convite carinhoso da equipe da Casa Bezerra de Menezes e é com muita alegria e muita satisfação que a gente inicia os nossos trabalhos de hoje. Assim seja. Então, vamos lá. Eu preparei um conteúdo para a gente refletir, para a gente estudar juntos hoje aqui. O tema, nossos frutos, eu pus o nome na palestra, né? Porque sai desta passagem do Evangelho, onde Jesus fala sobre os falsos profetas. Está em Lucas, capítulo 6, 43 a 45. Conhece-se a árvore pelos frutos. Nesta frase, Jesus está falando como é que a gente reconhece o falso profeta. Porque o falso profeta, ele vem dizer que tem poderes, ele quer se exibir. E não adianta você dizer que é, você tem que agir como uma pessoa boa, como um homem de bem, como se é um profeta, né? Então, esse falso profeta, ele vai dizer que é, mas ele não vai demonstrar pelas suas ações. Muito bem. Então, deixa eu só diminuir aqui a minha carinha aqui do ladinho. E fazendo então esta analogia, da árvore, né, desta comparação, desse ensinamento que Jesus nos traz, somos essa árvore. Muitas vezes a gente se sente verde, fresquinha, brilhante, olha lá, alegre, feliz, e muitas vezes a gente se vê na sombra do deserto, galhos secos, sem nutrição, né? Sem nutrientes, sem força para enfrentar. Então, essa analogia, essa comparação, esse ensinamento de Jesus, eu peguei exatamente a questão dos frutos. Quais são os frutos, os resultados, quais são as nossas ações para tornar a nossa árvore mais verdinha, né? Então vamos lá. Já no livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: dos espíritos, na questão 115, uns terão sido criados bons e outros maus? Olha lá, vamos ver o que eles falam. Opa.
Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. A felicidade é nesta evolução, nesse caminho encontro ao Pai. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta em que lhes foi assinada, assim são os espíritos superiores e espíritos celestiais, e como o Senhor Jesus Cristo, né, fez essa caminhada também mais depressa que nós. Outros só suportam murmurando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. E aí Kardec fala: segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como crianças ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos em que carecem com percorrerem as diferentes fases da vida, né? É nas fases da vida que a gente vai aprendendo. Ele fala: sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Ou seja, se você não se torna mais evoluído numa vida, você vai ter as outras reencarnações para buscar esse desenvolvimento, essa evolução. Mas aqui me chama a atenção a questão dessa rebeldia de ignorar e não querer, né? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. No capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: nos momentos de transição, em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade, porque nesses momentos uma multidão de ambiciosos e farsantes se arvoram em reformadores e messias. Os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos e são descobertos pelos outros. São humildes e modestos. E aqui esse espírito, né, já em 1862 diz: nós essa humildade é a humildade de coração, é pelo seu ato que você conhece os frutos. Então, até aqui a gente começa a perceber que a gente vem para uma evolução e que as nossas ações são os nossos frutos. E a minha pergunta que eu me questionei é: como é que a gente avalia os nossos frutos? Como é que eu sei? Como é que eu sei como é que eu estou? Nossos frutos, eu vou dizer assim, são como as nossas escolhas, as nossas atitudes em família, no trabalho, na casa espírita, nas redes sociais, porque hoje a gente não está mais se reunindo nas casas espíritas, nos lugares, mas nós estamos nas redes sociais. E quais são os frutos que nós estamos distribuindo no nosso dia? Como é que eu estou? Será que eu estou amedrontado? Será que eu ando muito triste? Será que eu ando meio muito preocupado com com esse momento que a gente está vivendo? Qual é o fruto que eu estou contribuindo para o mundo, né? Então, esse trabalho dessa manhã é para a gente fazer um pouquinho desta reflexão de como é que nós podemos recomeçar, podemos reverter, como podemos melhorar. Mas a gente só faz isso quando a gente faz uma autoanálise, quando a gente para fazer uma avaliação, né? Uma avaliação, uma reflexão de como é que a gente pode melhorar
esses nossos frutos na visão da doutrina espírita. A doutrina espírita, ela nos traz a oportunidade, ela nos explica de uma forma tão linda, tão clara, tão prática, né? De como é que os efeitos, né, das causas, né? Nós temos as nossas ações e a gente colhe os frutos, esses resultados. E como é que a gente pode melhorar isso? Há um descontentamento, né, com o mundo, com o país, com o outro, com a sociedade. E muitas das vezes a gente fica perguntando: e como é que está a minha paz interior? Eu estou descontente com o mundo, mas e comigo? Que nota eu me dou? O mundo está errado, lá é nota vermelha, né? Eles estão nota baixa. E para mim? Que nota você se dá na sua paz interior? Ah, mas a minha paz interior depende da paz exterior. Será? Vamos ver o que é que a doutrina nos ensina e nos inspira para nos ajudar a entender isso. No capítulo 5, no item 14, olha aqui, tem uma frase aqui muito interessante. Diz assim: a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrestre e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Nós estamos finalizando o mês de setembro, que é um mês voltado para reflexão sobre o suicídio. O suicídio vamos dizer assim, o último estágio daquela tristeza. É aquela árvore que secou. Ainda no capítulo 5, eu até separei aqui um momento, ele diz assim, ó: o espiritismo é a boa nova, faz o homem encarar as coisas mundanas, coisas do mundo, ele recebe com indiferença e até mesmo com alegria os reveses e as decepções que em outras circunstâncias o levariam ao desespero. É evidente que essa força que o eleva acima dos acontecimentos preserva sua razão e preserva a sua razão dos abalos que o poderiam perturbar. Ou seja, o Espiritismo nos ensina sobre a necessidade dessa serenidade e o entendimento do que está nos acontecendo. É isso que vai trazer a serenidade para nós. E ainda sobre esse descontentamento que às vezes a gente tem diante das coisas, né? Eu chamo a atenção porque quantos de nós, né? Quanto que a gente não fica às vezes descontente? Quanto que a gente não acorda de saco cheio, né? Com essa situação, com essa falta de cooperação, com a falta de notícia boa, né? Como é que a gente diz? Como é que a gente está nesse sentido? Como é que a gente como é que a gente avalia e o quanto que nós usamos da nossa razão para compreender essa situação? É aí que os espíritos vêm chamar a nossa atenção. No Evangelho também diz assim, ó: aquele que está certo de ser infeliz apenas um dia e de se encontrar melhor nos dias seguintes, facilmente adquire paciência. Ele só se desespera se não vê um termo para os seus sofrimentos. Então, assim, estar infeliz um dia, estar triste é normal, mas se encontrar todos os dias a esta tristeza, isso é prejudicial, porque quem não acredita na imortalidade da alma, que o sofrimento tem um porquê,
porque nós tivemos uma explicação lá no início, não foi? Na questão 115, quando ele diz: vocês terão provas para você aprender. Se você não faz esse exercício de encarar e de ver a vida desta forma, você se sente um injustiçado. Você se vê perdendo tempo, porque a vida é só aqui. Então, lógico, nós estamos conversando aqui com muitos dos espíritas e que nós espíritas não podemos perder esta visão do infinito, da imortalidade da alma, do aspecto do exercício, da melhoria neste momento. Então, quanto mais dócil nós formos, mais serenos, mais calmos, a gente consegue entender melhor essa vida. O que acontece com as pessoas que estão na tristeza e vendo não só um dia infeliz e vários dias, e pela situação e pelo sofrimento, chegando ao suicídio? A doutrina espírita nos revela que como é que acontece com esses espíritos quando eles chegam lá? Porque lá a vida continua. Então, conhecer, sim, saber da sua tristeza, saber da sua dificuldade, saber do seu descontentamento e procurar entrar em contato com os porquês, onde é que você tem que melhorar, identificar onde é que eu tenho que ser mais humilde, onde é que eu tenho que ser mais resignado, pode nos ajudar a chegar ao outro dia. E sempre buscando essa evolução no outro dia, não é? Então a doutrina espírita, ela mata a morte. Ela diz assim, não vai ter fim. Então, isso nos oferece uma oportunidade. Eu acho isso lindo. E preparando esse material para vocês, eu ganhei há um tempo atrás, antes da pandemia, de uma amiga querida aí da Casa Espírita, a Shirley. Ela me deu esse livro, Prazer de Viver. E aí eu fiquei tão feliz, né? Me encantei com o livro e achei assim, como a irmã se traz para nós uma mensagem de otimismo, de esperança, né? Para esses momentos de descontentamento, essa insatisfação, quando a gente se vê que a nossa árvore está um pouco seca, né? Que os frutos não estão bons. Olha só, ela, ela nessa obra, né, ela busca, ela fala muito dessa paz interior, nos convidando a uma reflexão de como nos tornarmos cristãos mais afetuosos e alegres com a nossa vida. Alegre com a nossa vida já. Ela também diz assim: o Espiritismo é um convite à vida consciente e responsável. Lembra da razão? Olhar para os pendores e tendências, olhar para a gente, entrar em contato com o que sentimos, admitir o que gostaríamos da vida, uma trilha do autodescobrimento. Qual é o plano de Deus para a nossa vida? O que é que Deus espera de nós? Então, se a gente é uma pessoa, né? Se a pessoa é uma pessoa muito ansiosa, se é uma pessoa sempre muito triste, o que é que Deus quer? O que é que esse sentimento está dizendo para você? Como é que você pode tornar a sua vida melhor? Aqui é um chamamento mesmo para o prazer de viver e não seguir naquele murmúrio, naquela lamentação. Nesse livro, que eu convido a todos, se tiverem a oportunidade de ler, no capítulo 10 tem um capítulo só falando sobre o auto-perdão, né? Que o auto-perdão é essa força para a gente recomeçar. Errei, mas vamos de novo. Eu me perdoo.
eu me perdoo, eu não estou completo, eu não estou ainda, eu não evoluí, eu não sou superior, não, eu estou ainda aprendendo, eu estou engatinhando, eu sou aquela criança rebelde. Mas quando a gente começa a querer acertar, a gente começa a se perdoar e tentar fazer, começar a prestar atenção no que a gente está fazendo e quais são a qualidade dos nossos frutos. A irmã se nos conta também nesse livro sobre o Hospital Esperança, é um hospital lá no plano espiritual, né, orientado pelo Eurípides Barçanufo, e lá são realizadas atividades para apoio a pessoas, aos suicidas espíritas em recuperação, porque nós, os espíritas, também nos suicidamos. Nós também cometemos esse ato de para tentar fugir dessa dor, mesmo sabendo que a vida continua, para você ver como é o tamanho dessa dor. E aí, ela nos conta que lá no hospital são círculos de amor, eles fazem atividades. Eu me encantei com esse livro, né? Contando assim, ó, trabalhamos o valor da vida por meio de depoimentos, são terapias em grupo, né? E técnicas de sensibilização dos sentimentos nobres, ou seja, coloca na terapia, não é para falar por que você fez, por que você não fez, você devia ter feito. Não. Sensibilização dos sentimentos nobres. Quais são os sentimentos que vêm e como é que isso faz com que. O que que você tem de bom dentro de você? E começa com o auto-perdão, né? Muito interessante. O objetivo é que todos aprendam a tratar com respeito os seus atos impensados. A gente passa a ter respeito pelos nossos atos, adquire um domínio interior e honestidade emocional. Honestidade emocional, porque nem sempre a gente fala pra a gente admite aquilo que a gente é. A gente admite o nosso orgulho ou o nosso egoísmo. Então, dentro desse capítulo, ela coloca assim, um trecho da Dona Modesta Cravo, que é uma trabalhadora do Hospital Esperança, que convida uma jovem, que é a Maria Clara, a fazer uma palestra, né? Essa moça, ela se suicidou e então ela vai contar. E ela chega falando, olha, gente, eu não tenho moral para falar sobre isso. E a Dona Maria Modesta falou, não, conta pra gente e eu vou ler um trecho para vocês sobre esta palestra que a Maria Clara, o espírito que se suicidou, fez lá no Hospital Esperança e que nos ajuda tanto a entender o porquê que nós temos que valorizar a nossa vida. Olha que interessante. Olha lá. A Maria Clara diz assim: dizem que os que se matam fazem isso para se livrar de um acontecimento infeliz. Engano. Fazemos isso para nos livrar de nós mesmos. O suicídio é apenas mais uma decepção que se soma ao conjunto de insatisfações que colecionamos. Livramo-nos realmente da vida física, dos problemas periféricos que consomem nosso pensamento. No entanto, não nos livramos do que sentimos. Quem se suicida não está se matando, já morreu há muito tempo. Clara parou de falar, olhando para o chão, como que envergonhada de si mesma. Dona Modesta imediatamente disse: cabeça erguida, Clara. Fracasso, minha filha, só existe para quem nada aprende com os seus próprios erros. Olha aí, ela falando para nós também, né? Não é o seu caso, disse Dona Maria Modesta. Aí a menina continua: desculpem-me pela vergonha, vou continuar. O ato suicida apenas elimina o corpo de quem, na verdade, já decretou sua derrocada moral, somente estando na vida espiritual para se dimensionar com exatidão a dor dos que já morreram por dentro. O pior dessa morte é querer deixar de existir e não ser possível. O suicídio é a decisão desesperada da criatura que não está pulsando com a vida.
Não matamos a nós mesmos por covardia ou por ou para pôr fim a algo. Matamo-nos porque não sabemos como existir, como resgatar o sopro de vida dentro de nós, a nossa essência. Perambulei por centros e mais centros espíritas. Lembra que eu falei que ela é espírita? E só ouvi sentenças sobre karma, obsessão, doença e ruína. Como garimpar o diamante da vida nesse lodo de incompreensões e negativismo? Opa, aqui nos dá uma lição também, não é? Envergonha-me quando, em contato com os amigos de doutrina, porque não consegui esboçar sequer um sorriso de gratidão. Hoje, um pouco mais refeita das dores que me fustigaram o coração, percebo com clareza a severidade do que significa essa morte interior. Procurei quem pudesse ouvir minha dor com o coração. Entretanto, o que recebi foram doutrinações e reprimendas pelo que sentia. Não fique triste, fique alegre, não fique assim. Você não precisa sentir isso. Não é isso que às vezes a gente dá, o conselho que a gente dá, mas a pessoa está sentindo. Não encontrei em nossos ambientes de amor quem me ajudasse a sustentar o perdão que não conseguia oferecer a mim mesma. Então, é um convite para nós aqui a reflexão de muitas vezes nós estamos com esse sentimento e não temos em contato com ele, entrado em contato com ele. Um irmão, uma pessoa próxima pode estar com esse sentimento e muitas vezes não sabe como falar, como expressar. Realmente, mas nós estamos falando do suicídio, e eu digo para vocês, é lá na última linha, né? Que aí é um caso extremo. Antes da gente falar de como a gente vai falar com uma pessoa que queira se suicidar, a gente tem que voltar para nós aqui e dizer qual é a prevenção que eu faço disso. Como é que eu lido com os meus erros? Como é que eu lido com os meus enganos, com os meus sentimentos negativos? Eu acolho e alimento? Eu olho no espelho, vejo aquela árvore seca e acho que está tudo bem? Porque o problema não é errar, o problema é dizer assim: eu erro mesmo, eu erro mesmo, eu estou longe ainda, viu? Mas fala com um certo tom de orgulho, eu estou longe, eu tenho consciência disso, eu estou longe disso. A gente tem que começar a dizer assim: eu estou longe, mas hoje eu vou fazer uma coisa para avançar. Hoje eu vou regar. Hoje eu vou pôr mais água. Hoje eu vou pôr um pouquinho. Hoje eu vou pôr um pouquinho de alegria no meu coração. Como é que eu faço isso? Nas pequenas coisas. Olha só, a irmã se continua dizendo assim: a insatisfação de ser quem eu sou. O maior adversário somos nós mesmos. Não é o outro que te diminui, você quem se diminui. A resistência declarada em aceitar quem somos. A rebeldia de ser, existir e viver. Instala-se nesse passo um terrível estado de insatisfação crônica com a vida. O contrário dessa felicidade é a insatisfação. É essa insatisfação que ela se instala. Sentimento de culpa, tristeza e medo delineiam estados mentais doentios de punição, perfeccionismo, baixa autoestima, conduzindo-nos aos dramas dolorosos da angústia e da depressão. As insatisfações de fora espelham a rebeldia interior. Então, aqui a irmã se nos chama atenção para esse despertar.
Muitas vezes, olha, perfeccionismo, eu sou muito exigente. Eu vejo as pessoas às vezes falando isso como com orgulho. Olha, eu perdoo os outros, mas eu não me perdoo. Eu quero fazer tudo muito bem feito, porque eu sou assim, sabe? Isso ele diz para ele com orgulho. Então, quando ele errar, ele tenta fazer com capricho, com exigência, com super qualidade. Mas e quando ele errar? Porque a gente erra, né? Aí não tem o perdão. Aí vai cravando mais uma insatisfação. Vai cravando mais uma insatisfação. Esse é o mais recente livro do Divaldo Franco. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de adquirir, de ler. Eu convido vocês a lerem esse livro, porque aquela insatisfação que a irmã se fala, Joana de Ângeles já fala em tantas obras, mas nesta obra ela vem principalmente para os dias de hoje. Ela vem dizer para a gente assim: olha, as vidas vazias são efeito da acomodação social e dos comportamentos extravagantes que alucinam as massas mal conduzidas. Aqui nessa obra ela fala muito dessa dessa massa que a gente é conduzido, né? Somos uma massa. E aí ela chama atenção para a nossa para entender o que é que nos torna feliz, para a gente não repetir de uma forma automática as coisas da matéria, porque essa pautar a sua vida em conseguir coisas, em ter coisas, uma hora essas coisas não dão esta felicidade, essa satisfação. A satisfação é rápida e deixa o vazio. O vazio existencial que se apodera do indivíduo porque não encontra apoio no sentimento do amor que vem desaparecendo a pouco no seu desenvolvimento moral. E aqui ela fala para nós espíritas também, né? Tornar a nossa vida uma vida significativa. Então, ela nos explica como é que a vida começa a se tornar uma vida vazia. Quando a gente não vê saída, e ou a gente vê saída nos momentos muito curtos, né? Olha só, a ambição pelas coisas de imediato significado, é isso que eu estou dizendo, tem substituído os valores realmente legítimos da emoção. Olha, olha os valores, quais sejam a prece, a meditação, a solidariedade e o afeto. Então, nós temos que nos conectar com nossos mentores espirituais, nos conectar a Jesus, ter um momento de meditação, um momento onde a gente busque um silêncio na nossa mente. Isso faz com que a gente entre em contato com o plano espiritual. Solidariedade é porque a gente sai de olhar para si mesmo, olha, eu tô 6 meses dentro desse apartamento, eu tô muito triste, eu tô sem ver, eu não vejo meus filhos, eu não vejo meus netos, eu não tô, eu fazia, eu viajava, eu tinha uma viagem marcada, eu fazia, eu ia no centro toda semana, eu fazia, eu. Quando você sai desse discurso e começa a falar sobre solidariedade, como é que eu posso ajudar o outro? Eu vou mudando esses valores. E o afeto, quer dizer, fazer também essa caridade com amor, com afeto. Incrível. Então, está aqui a solução para os nossos problemas, a prevenção para uma vida vazia. Prece, meditação, solidariedade, caridade, fraternidade e afeto. E afeto principalmente com você, auto-amor, e com aquele que mora com você. É o primeiro, depois você vai espalhar esse amor.
uma revisão de conceitos em torno do existir. Para que eu estou aqui? O sentido da vida. É fundamental para preencher seu íntimo de estímulos, mediante labores significativos e que produzam desafios contínuos. Aqui ela chama atenção para uma vida significativa, trabalhos significativos, coisas que vão ajudar você, o outro e a sociedade, num desafio contínuo, nada de acomodar. Quantas pessoas a gente não viu nessa pandemia? Ai, esse negócio de computador, ai, esse negócio de WhatsApp. Rapidamente a gente viu algumas pessoas já aprendendo a lidar com a mensagem, aprendendo a usar as plataformas. Desafio contínuo, a aprendizagem. Ai, mas eu não aprendo mais. E outra, não é só não dizer para si que não aprende, é não querer se ver numa situação difícil diante dos outros. Isso é orgulho. Então, peça ajuda, esteja querendo esse desafio, né, que a vida trouxe para a gente. Olha lá, assim o amor ao próximo, como decorrência do alto amor, faz terapia preventiva. Aqui, tanto a Irmãci como a Joana estão trazendo para nós uma terapia, uma receita, como é que a gente previne o suicídio. Como é que a gente pode prevenir uma depressão? Olha lá, terapia preventiva e curadora para quaisquer existências vazias, que se consomem na angústia e sofrimentos indescritíveis. O sofrimento é grande. A pessoa diz: eu não sou suficiente. Eu vou embora porque eu não estou ajudando ninguém e também ninguém se importa comigo. Quando a gente ouve essas frases, a gente consegue detectar um monte de coisa. E principalmente um distanciamento desta palavrinha aqui. Primeiro consigo e com o próximo. Interessante, né? Bom para a gente pensar. Como é que eu faço para me amar mais? Mas olha só, a gente precisa aprender, né? Porque nós estamos distante dessa evolução, então a gente pensa, quem se ama muito fica egoísta. Não, nós estamos falando de auto-amor, que é aquele que se perdoa, aquele que quer os bons frutos. Se você olhar, você vai olhar quais são as minhas ações, quais foram as minhas ações essa semana. Alguém tentou me ajudar, qual foi a minha reação? Meu filho me ligou, minha filha me ligou, qual foi a minha reação? Qual é o trabalho que eu estou dando para os outros? Não é? Aqui vem uma reflexão sobre os nossos atos. Ainda também numa outra obra de Joana de Ângeles, tem uma passagem do Evangelho, aí ela diz assim, ó, o mandamento maior, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Parábola dos credores e dos devedores. E aí, nesse trecho dessa parábola, perguntaram, mestre, qual o mandamento maior da lei? E ele responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Isso está em Mateus. Quanto mais a gente se amar, mais amor a gente vai dar para o próximo, tá? Então, às vezes a gente tem essa, não, eu me dou mais para o outro do que para mim, mas para você, você precisa dar esse carinho, esse auto-perdão. Qual é o diálogo interno que você tem dentro aí dessa sua cabeça, do seu coração? O que é que você diz para você
no final do dia, no começo do dia? O que é que você diz? Qual é, nas suas orações, o que é que você diz para Deus sobre você? E olha só, a Joana fala assim, na perspectiva da psicologia profunda, ai, adoro, né? O ser vive para amar e ser amado, né? Joana, que é tão próxima a Francisco de Assis, amar que ser amado. Iluminar a sombra e fazer prevalecer o self, a sua essência. Self é a sua essência, é Deus dentro de você. Esse processo encerra toda a saga da autoconquista de cada ser que deve transformar impulsos, olha aqui vem uma receita. Transformar impulso em sentimento. Quer ver um caso? São aqueles impulsos, aqueles instintos que a gente tem. Aí quando eu vi, eu já falei. E aí eu desço ladeira abaixo, falando tudo que eu tinha. Eu desabafo e trato mal a pessoa, né? Isso é um impulso. O que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a melhorar isso, o que é que eu estou sentindo, dar nome para isso, porque aí isso vira sentimento. Eu estou triste, eu estou com raiva sobre trazer a razão junto com a emoção. Então, transformar impulso em sentimento, o que a gente vê hoje nas redes sociais, nas aglomerações, são pessoas impulsivas. Eu não aguento mais, eu vou sair mesmo e eu não quero essa máscara, porque isso não está acontecendo. Eu não estou de saco cheio, eu já estou há 6 meses, como se fosse por tempo, né? Não é por tempo, não é por validade, é por resultado dos gráficos do número de gente contaminada. Enfim, estou dando o exemplo da pandemia, né? Mas impulsos e sentimentos, quer dizer, não são pessoas explosivas, que estão sempre com essas emoções nos descontrole. Isso a gente precisa cuidar. Atavismos em atividades lúcidas, olha lá. Aqui ele está dizendo assim, atividades boas, atividades conscientes, e não ficar fazendo a mesma coisa, sem pensar, repetição das coisas. Não. Heranças dominadoras em aquisições plenas. Não fique orgulhoso daquela sua herança, do seu patrimônio, do que é o que você é. Eu sou assim mesmo. Olha, abra mão disso. Queira, queira algo novo e melhor, mais leve. Isso torna a vida da gente mais leve. Instintos arraigados em emoções harmônicas tem a ver com os impulsos e sentimentos, quer dizer, trazer sempre uma harmonia. Por onde você passar, que as pessoas consigam sorrir um pouco, que as pessoas consigam pensar em algo bom, que as pessoas consigam se aliviar por um momento dessa pressão que tá vivendo. A gente tem hoje em dia nos nossos relacionamentos muitas pessoas tristes, desamparadas, desempregadas, né? Qual é a palavra que você tem para essas pessoas? Quais são as mensagens que a gente coloca, que a gente compartilha nas redes sociais? Trazem harmonia? Vamos pensar nisso. Hábitos, olha, estratificados, aqueles hábitos enraigados, né, que estão lá em outras realizações edificantes, bons frutos. Tendências inferiores em aspirações elevadas sob os impulsos do amor. Olha só, a gente já está quase finalizando. Sócrates, filósofo Sócrates, 469 ou 70 foi que ele nasceu antes de Cristo. E ele propôs os 3 filtros. Eu vou explicar para vocês o que é, olha que legal. Quando alguém vier lhe contar algo, e hoje todo mundo tem sempre alguma coisa, qual é a nova, né? Conta aí, o que você tem para me contar? Quando alguém vier lhe contar algo, para e faça 3 perguntas. Ó,
preciso te fazer 3. Você tem uma coisa para me contar? Espera aí, eu vou te perguntar uma coisa. Antes de você me falar o que é, o que você vai me falar é verdade? Não, eu ouvi dizer, eu não sei, eu só estou dizendo. Não, é verdade? Você está absolutamente seguro do que você vai me dizer? Eu acho, quando a sua frase já começa, eu acho, eu estou sentindo que fulano. Gente, aqui é a fofoca, né? Então você pergunta, você está seguro disso? É bom? O que você vai me contar é uma coisa boa? O que você vai me dizer é algo bom? É uma notícia boa? 3. É útil? O que vai me dizer é útil? Tem uma utilidade para mim? Tô te ligando para dizer que a Castelinho está interditada. Então, eu tô te ligando, é verdade, eu acabei de ver na televisão, né? E aí, é algo bom? Não, não é algo bom, mas ele é útil, Sandra, porque você vai sair, então eu tô te avisando. Ou seja, esse filtro do porquê é que você está contando e compartilhando mensagens para as pessoas. Por quê? Nós, nós temos que nos ajudar. Nós estamos vivendo numa sociedade que os jovens estão se suicidando, que as pessoas de várias idades estão se suicidando, estão numa tristeza. Então, nós saímos dessa vida extremamente material para comportamentos de famílias desestruturadas, e isso foi e vai gerando a vida vazia, e vai gerando um desespero tão grande que põe fim ao corpo físico e que passa para lá para tratar disso, mas que deixa um impacto muito negativo no seu perispírito, na vida de todos que vivem, como é que fica os familiares, na comunidade, fica todo mundo assim. O que está acontecendo? Mas a gente não pode falar, sei lá, vai ver é porque ele não tinha coragem. Aí vem o julgamento. Não, nós temos que fazer diferente. Nós temos que começar cada dia da nossa vida pensando qual vai ser o bom fruto que eu vou fazer hoje. Qual é o fruto que eu vou compartilhar hoje? Sabe aquele fruto gostoso? Qual é o fruto gostoso que eu vou compartilhar com meu vizinho hoje? Com a minha família hoje? Qual é o fruto? Quais são os resultados bons que eu posso fazer na minha vida? Eu tinha que convidar, né? Uma palavra do Dr. Bezerra de Menezes. E ele diz assim: se aspirarmos transmitir a paz, se queremos elevar o coração da criatura, não podemos prescindir em nossas vidas de uma profunda e radical mudança na busca do fortalecimento da fé e do entendimento dessa fé. No que eu acredito, como eu vivo essa fé, nessa esperança e como é que eu vivo essa esperança. Como é que eu, nessa doutrina, e como é que eu vivo essa doutrina? O que é que essa doutrina tem a dizer para mim? Como é que eu aprendo isso e como é que eu pratico hoje, de forma consciente? Esse é o convite dos nossos amigos espirituais, o tempo todo, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. É disso. Qual é a fruta? Toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. É pelos seus frutos que os reconhecereis. Ele está dizendo aqui, se a gente não cuida e a gente não cuida dos nossos atos, não faz uma reflexão, não tem consciência da falta de amor nas nossas ações, a gente entra na tristeza, a gente entra no vazio, a gente fica no limo lá, a gente não caminha.
Somos crianças rebeldes e ignorantes, precisamos melhorar, precisamos aprender. Aprender e praticar. Outro dia eu ouvi numa dessas webinars da doutrina, lá da federação, falando assim: nós nascemos para aprender, ajudar e servir e amar. Quais são os verbos, quais são os resultados, os frutos da sua vida? Gente, era isso que eu queria refletir com vocês, comigo. Saio desse trabalho muito satisfeita, muito agradecida por você ter ficado comigo até aqui, até agora, ouvindo essa reflexão de como é que a gente pode melhorar o nosso dia hoje. E com isso, a cada passinho, a cada ação, a gente vai melhorando a nossa vida e vai melhorando o nosso espírito para cada vez mais poder enxergar esse Jesus lindo que nos chama para trabalhar, para contribuir com Ele num momento de transição, num momento de transformação para um mundo melhor, um mundo regenerado, um mundo com mais afeto. E assim, então, agradecemos a todos que estiveram aqui, aos mentores espirituais da Casa Bezerra de Menezes, a Jesus que sempre está nos orientando, que em breve tenhamos outra oportunidade de conversar sobre a palavra dele. Assim seja. Muito obrigada, um beijo e um abraço no coração de todos. Até a próxima, se Deus quiser.